agora é lei. Os deficientes auditivos têm direito à presença de intérprete e professor especializado durante a prova de vestibular. A UFBA já disponibiliza o serviço desde o ano passado. Bom para os deficientes que desejam diminuir o caminho até a universidade. Seu Antônio é formado em pedagogia e tem especialização em gestão pública municipal. Durante toda a vida, enfrentou dificuldades para enriquecer o currículo. Lembra do vestibular que prestou há 13 anos. Na época não existia, né, quando a gente se inscrevia no manual, se colocando se a gente tinha uma deficiência ou não. Me colocaram num pavilhão onde que tinha uns 2 lances de escadas. Talvez hoje ele não enfrentasse tantos problemas. Por lei, teria direito a uma sala com acesso especial. Além da lei de acessibilidade, uma determinação judicial garante a pessoas com deficiências física, visual ou auditiva os mesmos direitos durante o sistema do vestibular da Universidade Federal da Bahia. A resolução do último dia 16 contém critérios especiais. Ela exige, por exemplo, a presença de um intérprete da linguagem brasileira de sinais durante a avaliação e ainda obriga que a prova feita para os surdos seja nessa linguagem especial, assim como a dos cegos é feita em braille há mais de 30 anos. De acordo com o diretor do Serviço de Seleção da UFBA, a instituição segue a legislação desde agosto do ano passado, quando foi expedida uma liminar. Os candidatos deficientes ao concurso vestibular da Universidade Federal têm sempre um ambiente próprio, proporcionando a eles condições reais de competição aos demais candidatos. E para explicar quais são os direitos das pessoas com deficiência nos concursos, a gente conversa agora com o advogado Taurino Araújo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rita. Nós vimos nos vestibulares, agora concursos e processos seletivos também vale? Com certeza vale. Por exemplo, é o seguinte, os concursos, eles reservam vaga para os deficientes físicos. O mínimo seria de 5%. Sim. Agora, o edital pode prever um percentual maior ainda. No caso dos concursos públicos, a jurisprudência já entende que você tem que chamar uma pessoa tida como normal e outra tida como deficiente, para que os deficientes eles não fiquem na rebarba ou à mercê de vagas eventuais. Agora, na aplicação das provas, na hora de fazer o exame, o que é que o deficiente tem que atentar se alguma coisa não estiver de acordo com a legislação para que entre na justiça ou mesmo interrompa o procedimento naquele momento? Os concursos, Rita, é normal o seguinte, quando a pessoa se declara deficiente, eles já mandam uma prova especial, já providenciam um local também especial. Adequado. Ah, ok. E quanto depois do concurso? Vamos mais para frente, a pessoa passa. O local onde essa pessoa vai trabalhar também pode ser adaptado? Tem que ser adaptado? Teria que ser adaptado para que ele possa efetivamente exercer. Porque não é só passar, ele tem que trabalhar e trabalhar com dignidade. E na realidade isso acontece? Acontece. Não há problemas? Problemas há, mas problemas há sempre há. Onde há o homem há o problema. Mas verdade é que a legislação, no geral, é respeitada. E quando isso não acontece, quais são os procedimentos? Como é que ele deve recorrer? A pessoa pode desde reclamar administrativamente até entrar na justiça. Entrando na justiça, quanto tempo mais ou menos isso dura até que as especificações sejam atendidas e ele consiga trabalhar ou fazer a prova com todos os recursos? Isso aí pode ser manejado até através de mandado de segurança, mas os casos, por incrível que pareça, em relação a essa questão da acessibilidade nos concursos públicos, é uma questão mais tranquila, não chega a ser o grande problema nos concursos. E o que é o grande problema dos concursos públicos? O grande problema nos concursos é o quê? Psicoteste, interpretação das regras de edital. Nós já tivemos a ocasião de dizer o seguinte, que o edital é a lei do concurso, mas como lei do concurso ela tem de ser interpretada. E as brigas surgem quando a administração interpreta tudo isso aí errado. Da outra vez que nós conversamos aqui no Hora da Notícias, nós falamos sobre essas constantes retificações digitais. Que às vezes o candidato está preocupado, está estudando, está tomando conta ali do conteúdo programático que lhe foi apresentado para fazer o exame. Então não tem nem tempo, às vezes nem conhecimento muito, para interpretar, entender isso. Acompanhar as mudanças dos editais. Isso. No caso é o seguinte, quando um edital muda muito, você fez até essa inferência também, isso é sinal de que alguma coisa está errada. Porque a tendência é a seguinte, quando há um bom senso, o edital ia até o fim. O senhor está acompanhando esse processo que teve em Lauro de Freitas, quer dizer, que não aconteceu, em Lauro de Freitas. O que é que, a visão do senhor e pela experiência, o que é que poderia ter acontecido ali? No caso, a informação vazou. Quando a informação vaza, quebra, né, o princípio da isonomia, a igualdade. Daí a briga, aquela indignação. Teve gente que veio de muito longe. Exatamente. E uma coisa que eu me preocupo muito no concurso, Rita, a gente tinha discutido da outra vez, é o seguinte, é que tem que levar em conta o esforço que a pessoa faz. Claro. As dificuldades por que ela passa.
Quer dizer, teve gente ali que para o que ia ganhar até a quantidade de despesas que teve, e tudo está tão errado. E os candidatos desse concurso específico em Lauro de Freitas, o que é que eles podem fazer? Eles já estão fazendo, alguns já estão fazendo. Mas isso também eu queria saber. É melhor uma interpelação pessoal, única, ou em grupo, formando uma comissão? Isso fica mais Muitas forte. vezes em grupo é melhor, porque pode até ser interpretado como um direito coletivo e tal, e contar com o apoio do Ministério Público. Se isso não for possível, aí tem as ações judiciais individuais ou em grupo também. Certo. Chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que deve estar nessa situação de concursos e tudo mais. Ele disse que gostaria de perguntar ao advogado. O artigo 37 da Constituição diz que os atos da administração devem ser legais, impessoais, morais, públicos e eficientes. Um candidato foi vítima de erro na correção da prova. À entrevista judicialmente determinada, compareceram os professores que o haviam reprovado. Argumentou-se inovação do pedido. Isso é verdade? No caso, Rita, é o seguinte, ó, se houve uma determinação judicial para que o candidato fosse submetido a uma entrevista, o normal seria que outros professores fossem chamados. Isso por quê? Porque, do ponto de vista judicial, um juiz só pode se julgar tendo isenção. Se ele está convicto de que o ponto de vista dele está errado ou está certo, ele não tem isenção para julgar. Aí o ideal é que a entrevista comparecessem outros professores, porque os atos da administração pública não devem ser apenas lícitos, mas também honestos, para estarem acima de qualquer suspeita. Tá certo. Doutor Taurino, muitíssimo obrigada mais uma vez, viu? Pela participação aqui. Eu que agradeço.